é o Evangelho segundo Jesus, o Cristo, o Cordeiro eterno de Deus, imolado desde antes da fundação do mundo e que se derrama sobre todos os homens, porque Ele é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo mundo. Marcos, capítulo 4. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, e afastando-se da praia, todo o povo estava à beira-mar na praia, enquanto o ouvia. Assim, Jesus lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu ensino. Dizia, por exemplo, ouvi, eis que saiu o semeador a semear sementes. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca em cima, embaixo era pedra. Logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, aparentemente respondeu com facilidade. Mas na hora que o sol saiu, e a camada de terra frágil, fina, foi esquentada de baixo para cima pela rocha que ali subjazia, o que aconteceu é que o sol queimou no seu calor a semente, e porque ela não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, uma semente entre espinheiros. E os espinheiros foram crescendo, abafaram, sufocaram, e ela não deu fruto nunca. Outras, enfim, caíram em boa terra, algumas outras, e deram fruto. E esse fruto vingou, cresceu, produzindo assim essas sementes 30 vezes mais, 60 vezes mais e até 100 vezes mais por semente. Uma semente para 100, uma semente para 60, uma semente para 30 reproduções imediatas. Então Jesus acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os outros 12 discípulos, o interrogaram a respeito dessa parábola, das parábolas. Ele lhes respondeu, a vós outros, que estáis aqui comigo, vos é dado conhecer o mistério da relação entre Deus e o coração humano, através da mediação do Evangelho. Mas aos de fora, que não entraram nessa compreensão, tudo se ensina por parábolas. Para quê? Para que vendo não vejam. Porque na realidade não querem ver. Esses que estão de fora porque não querem estar dentro e não querem que a palavra lhes penetre, esteja dentro deles. Por isso eu falo por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam. Para que ouvindo, ouçam e não entendam. Para que não venham a converter-se, porque eles não querem se converter. E eles não querem, de fato, receber o perdão de Deus para eles. Por isso eles se bloqueiam e se fecham deliberadamente. De modo que eu lhes conto tudo por parábolas, porque não adianta. Eles vendo, veem e não percebem, ouvindo, ouvem e não entendem. Porque eles não querem se converter. Então, lhes perguntou aos discípulos,
Não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as outras parábolas, se não entendeis essa? Ou o que eu acabei de dizer antes, sobre quem vê, mas não quer perceber, ouve, mas não quer entender. Porque não quer entender profundamente, porque não deseja se converter. Qual é o problema de vocês? Não entendeis esta parábola? Como podereis entender as demais parábolas, se não entendeis essa, que é a mais básica de todas, que é de onde e por onde tudo começa? Vou explicar a vocês, eu vou explicar. Disse o Senhor Jesus: o semeador semeia o Evangelho, a palavra, assim como eu faço, semeando a palavra. E esse é o semeador. É quem espalha todo dia essas sementes de vida para todos os lados. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. São aqueles que, enquanto a palavra está sendo semeada, como eu a estou semeando aqui e agora, enquanto ouvem, é distração para todo lado, é confusão, é briga, é provocação. Ou o indivíduo simplesmente já perdeu toda a capacidade de concentração, vive numa hiperatividade mental. Quase todos hoje em dia têm incapacidade de concentração. Se você não os alcançar em 1 minuto, 2 minutos, eles não conseguem mais ter atenção a dar, eles não têm mais relação pacificada com o tempo. Então, enquanto estão ouvindo, logo vem Satanás mesmo, o adversário da Boa Nova, o adversário do Evangelho, o adversário da fé, Satanás, e tira a palavra semeada nessas pessoas, enquanto elas estão me ouvindo. Você, enquanto me ouve aqui, presta atenção na quantidade de coisas brigando contra essa palavra, na sua mente e fora de você. Cada dia mais eu vejo a incapacidade das pessoas pararem e se concentrarem, meditarem, pensarem, refletirem. Se você não oferece a elas um minutete, para quem sabe elas sejam tocadas por aquilo, não adianta. Quanto mais você ensina, mais elas veem sem ver, mais elas ouvem sem ouvir, porque elas não querem compreender, porque não querem as implicações da compreensão. E esses que caem à beira do caminho são justamente aqueles que, enquanto a palavra está sendo falada, Satanás está tirando, roubando, distraindo, arrancando, mudando o assunto para sempre no coração deles. Semelhantemente, vem aqueles que eu disse que são como sementes semeadas em solo rochoso, aqueles da terra rasa, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem, logo começam a dizer: meu Deus, por que eu não ouvi isso antes? Eu nunca mais vou deixar. Que coisa maravilhosa, eu não tive o privilégio de crescer sabendo disso, mas agora eu sei, agora é para sempre, agora eu vou ficar. Eu já ouvi isso, imaginem vocês de quantos milhares e milhares e milhares e milhares, e quase ninguém fica. Esses que chegam assim, dizendo que nasceu, floresceu da noite para o dia, com esse ímpeto extraordinário, em geral são terras rasas. Aparecem com subteza e desaparecem no dia seguinte. Pela extensão histriônica da sua declaração de fé de erva, se você prestar atenção só no que se está falando,
e na empolgação da fala você pensa que a pessoa vai ser o seu melhor escudeiro dali para frente, mas eu, depois de tantos anos, sei que em geral esses que falam muito fogem logo, não aguentam a pressão, não aguentam o sol causticante da existência. Recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes uma emoção. São aqueles da emoção, de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, por causa do evangelho mesmo, logo, logo eles dizem, não, eu não, se escandalizam, ficam chocados e dizem, meu Deus, eu criei em Deus e agora só porque eu estou tentando obedecer o evangelho, todos me perseguem, eu não quero isso não, nem o evangelho, nem Deus, nem a perseguição. Pergunta, quantos milhares desses eu já vi na minha frente. Há outros ainda, aqueles que são semeados entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, notem que todos estão no processo de ouvir. Aquele que cai na beira do caminho, enquanto ouve, é roubada. Aqueles do solo rochoso ouvem a palavra, se alegram, mas não tem raiz. A palavra morre. E esses são os semeados entre os espinhos. Que, enquanto ouvem, os espinhos crescem. E Jesus diz que espinhos, que sufocação de naturezas antagônicas, que são como espinhos para a alma, são essas da experiência existencial desse grupo aqui. Jesus diz que são os cuidados deste mundo, a preocupação materialista, a ansiedade, a avidez, a ganância, a busca de poder, de dinheiro, de importância, de imagem. São esses que os espinhos sufocam, esses que dão importância àquilo que para Deus no mundo é espinho, é cardo e é abrolho. Mas para o indivíduo que não foi iluminado pelo Evangelho, são as coisas mais importantes para ele e que acabam sendo as que o sufocam. Como os cuidados deste mundo, todos os interesses e as aplicações do coração intensamente nos valores dessignificados deste mundo, e ainda mais a preocupação com a fascinação das riquezas, o desejo de prosperar financeiramente, enriquecer, ter muito dinheiro, gera uma fascinação, um deslumbre. O indivíduo começou a ouvir o Evangelho, mas logo o Evangelho é sufocado pelo deslumbre da riqueza. E as demais ambições, todas elas, ambições financeiras, ambições políticas, ambições ideológicas, ambições de imagem, ambições. Essas ambições que se tornam o sentido e o objetivo, a pressa, a ansiedade e a primordialidade da própria existência do indivíduo, ambições. Todos esses concorrendo juntos sufocam a palavra. E ela fica infrutífera, não produz mais nada, morre no coração. O indivíduo pode até continuar a ser religioso, mas o Evangelho foi morto nele. Já os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem o Evangelho, ou leem, aprendem, ouvem a palavra e a acolhem, a abraçam, a praticam, a têm na mente como princípio primordial para todos os pensamentos, decisões e escolhas. São esses que ouvem e acolhem o Evangelho e o obedecem. E porque
ouvem, recebem, acolhem, obedecem, as suas vidas crescem frutificando. São pessoas que você olha para elas e você vê o fruto de amor, de alegria pura, de paz, de bondade, de justiça, de paciência longânima, de misericórdia, de compaixão, de fidelidade, lealdade e de autocontrole, de domínio próprio. Onde o Evangelho cai e dá fruto, você percebe essa frutificação. Porque ninguém pode dizer que o Evangelho caiu e se enraizou na sua vida sem que ele frutifique abundantemente o fruto do amor e do Espírito de Deus, o fruto do reino de Deus, o fruto da justiça do Evangelho na vida. E faça isso com superabundância. 30 para 1, 60 para 1, 100 para 1. Quando uma pessoa frutifica o amor de Deus nessa vida, na prática, no olhar, no interpretar, no tratar, quando ela se converte mesmo, e o Evangelho a engravida do sêmen divino, da semente eterna, a pessoa fica grávida do fruto do Espírito Santo. E aí, quando essa pessoa começa a frutificar, uma pessoa vale por 30, e se multiplica em 30, se multiplica em 60, se multiplica em 100. Tem alguns que viram um campo cheio da semente da vida. Porque o Evangelho manifesta-se como fruto e como frutificação evidente. Não é aquilo que os crentes fanáticos ensinam, que essa frutificação é sair gritando pela rua, pregando para quem não quer ouvir, obrigando, importunando. Não. Esse fruto nasce em mim. Mesmo que eu esteja numa ilha deserta, sem ninguém, eu estarei nessa ilha deserta. Se o Evangelho deu fruto em mim, eu estarei numa ilha deserta, cheio de amor, de misericórdia, de paz, de alegria pela gratidão da sobrevivência, por cada frutinha que eu encontre para comer, por cada gota d'água que eu encontre para refrescar a boca. Não muda nada, tanto faz se eu estou no palco de uma congregação ou se eu estou sozinho, perdido na escuridão. Se o Evangelho me habita, o fruto tem que ser o mesmo. Essa coisa de dizer que o Evangelho só dá bons frutos em você quando você está acompanhado, não é ainda o Evangelho, é a sua obediência hipócrita ao superego, à média ponderada do comportamento exigido. Não é Evangelho. O Evangelho não precisa de público. Ele não consegue não dar fruto sozinho, de si mesmo. O Evangelho não melhora você quando há muitos e nem deixa você ficar pior quando você está sozinho. O Evangelho dá o mesmo fruto sempre, porque se é verdade, não há interregno na frutuosidade. Agora, entenda isso, porque isso é fundamental. Foi Jesus que perguntou: não entendeis esta parábola? Esta é uma parábola que ninguém pode ser discípulo de Jesus sem entendê-la. Se não entendeis esta parábola, como é que vocês vão compreender as outras? Porque só compreende as parábolas de Jesus aquele em quem o Evangelho foi plantado, botou profundas raízes e frutifica em luz, em entendimento, em amor, em graça, em compreensão, em discernimento.
Somente esse pode entender o Evangelho. Quem não teve esse plantio enraizado no ser, não compreende nada, assim como não compreende nada aquele de cujo coração o diabo rouba a palavra enquanto ele ouve, assim como não compreende nada aquele que tem uma vida superficial e que qualquer aperto faz com que ele desista de tudo. Esse aí nunca entendeu essa parábola. Como também não entendeu aquele que acha que é possível conviver, botar na mesma equação Evangelho, juntamente com todos os cuidados e preocupações consumistas deste mundo, fascinação pelas riquezas e pelas ambições. Esse que acha que o Evangelho combina com esse tipo de ambição diferente, de natureza distinta, de valores que não são os do reino de Deus, esse não vai nunca entender nada. Esse está aqui comigo e não me entende. Não me entende. Só entendem os que abrem o coração para deixarem essa semente da boa nova, do ensino, do caminho, verdade e vida de Jesus, que é caminho, verdade e vida para a existência. Somente esses que acolhem, guardam e deixam essa gravidez divina acontecer neles são os capazes de entender o reino de Deus e a palavra do Evangelho. Aos demais, é como Jesus disse, e a tristeza é absolutamente esta, para que vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam, porque não querem converter-se, não querem de fato experimentar a palavra. Por isso, o coração deles existe em estado de descaso, de bloqueio, de indiferença ou de tentativa de combinação do Evangelho com tudo aquilo que com o Evangelho não combina. Senhor Jesus, eu não consigo falar mais simples do que isso. Eu peço que Tu ajudes milhares a entenderem a simplicidade desta palavra da vida. Porque quem não compreender, não guardar, não acolher, não praticar, não verá mais nada, não entenderá mais nada, ficará alienado de tudo. Por favor, derrama o poder do Espírito Santo, plantando essa semente nos recônditos mais impensáveis do coração de cada pessoa que está aqui comigo. É o que eu te imploro, em Teu nome. Amém.